sou a professora Fernanda Clímaco e tenho um encontro marcado toda semana com você aqui no Sala dos Professores Infantil na TV Escola. Hoje nós vamos conversar com uma professora muito especial. É a Lúcia Peçanha. A Lúcia mora no Rio de Janeiro e de lá ela atua com consultoria pedagógica e é membro também da Associação Pickler Internacional. Lúcia também é vice-presidente da Associação Pickler aqui no Brasil. É uma mulher super ativa nas redes sociais, atua com formação, é entusiasta da educação infantil e muito encantada pela sua família e pelos seus netos, né, Lúcia? Seja Exatamente. bem-vinda, né, à nossa sala de professores aqui do Infantil na TV Escola, Lúcia. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, ainda mais com uma apresentação dessa, quando toca no pontinho fraco da professora de educação infantil, que é neto, né? Os meus netos, quando chegaram há 6 anos atrás, trouxeram um novo significado, não só a vida, como de todas as avós, né? Todo mundo fala que é uma renovação de alegria, mas os netos, quando chegaram, eles ressignificaram a minha prática pedagógica. Foi muito interessante, porque, explicando um pouquinho na minha trajetória, né, eu atuo... Isso, eu quero muito saber como que começou essa trajetória e que bom que você já está falando sobre isso. Pois Vamos é. lá. Eu estou mais ou menos há 40 anos na educação infantil, né? Eu sou professora há mais tempo ainda do que isso. Eu estou já aposentada como professora, atuei algum tempo com turmas maiores, mas o encantamento, assim que eu engravidei, foi com a educação infantil, meu filho na creche, isso há 40 anos atrás, imaginem como era revolucionário querer um filho na creche. Sim. Então, ao procurar essa creche, eu fui me encantando e aí comecei a trajetória com creche particular e foi uma prática interessante que acaba dando um pouco não tão certo por certos problemas administrativos e econômicos. E, ao longo desse tempo, também encontrei um rumo, né, que foi maravilhoso. Eu atuei 10 anos com creches comunitárias, com creches parceiras, né, como Sim. chamam. E eu tive um berçário na minha cidade natal, em Niterói, para 100 bebês. E isso me traz muito Uau! orgulho. Foi muito, muito bom. E Um desafio e tanto, né? nossa, um desafio que hoje, com tanta coisa que a gente vai vendo, não sei se hoje eu aceitaria, porque é complicado, né? 100 bebês, 100 famílias, os espaços, ainda mais nesse momento, né? Como eu teria esse berçário, mas hoje essa creche ela é pública, né? Foi desapropriada, enfim, o local, e é uma creche pública. E hoje eu tenho muita satisfação de ver isso. É como se fosse um bebê que foi crescendo, né? Maravilha. E nesse momento dessa creche comunitária, eu me deparei com uma nova perspectiva de creches e de um olhar para a criança pequena, que foi Sim. através de um livro que a gente agora está super feliz porque ele está sendo relançado, estava esgotado. É um livro da Judith Falk, onde trouxe, né, através de uma tradução deliciosa da Sueli Mello, esse livro veio para o Brasil. Eu até tenho aqui o antigo, eu tenho o Educar os 3 primeiros anos, porque Eu tenho também. Pois é, e agora, essa semana, vai chegar o meu novinho em folha, com outra capa ainda pretinha, porque a gente chama de pretinho básico, né? Pretinho básico. Pretinho Que básico. notícia ótima para os professores isso, né? Que bom Exatamente, é um esse livro relançamento. fundamental para professores de educação infantil e para pais também, né? Nós estamos falando aqui com os profissionais, mas as famílias também podem se beneficiar. E isso trouxe um novo alento e um novo olhar para alguma coisa que eu já sentia. Desde então, isso já tem 16 anos, imagina, menina. Há 16 anos, então, eu comecei a estudar a abordagem Pickler.
abordagem Sim. Pikler-Loxi. Eu digo que são 3 palavrinhas complicadas que nós podemos confundir bastante mas pode dar um novo rumo profissional a todas nós profissionais. Você quer que eu fale sobre a Que abordagem? ótimo. Eu quero demais. Eu vou pedir depois até para essas 3 palavrinhas mágicas estarem escritas aqui Seria na ótimo. nossa telinha para todo mundo conseguir ler, né? E Uhum. também se apropriando desses termos, que eu acho que isso é muito importante, né? Para as Exatamente. futuras pesquisas que as professoras é, é, possam fazer. E aí, então, me conta como que você percebeu essa relação, né, da abordagem. Eu acho que os impactos da abordagem mesmo no cotidiano do berçário, no cotidiano da creche. É, E principalmente nas práticas, né, das professoras. exatamente, porque o nome abordagem já nos dá uma grande pista do que nós podemos esperar. Na verdade, nós não temos um método, nós nos recusamos Ótimo. a chamar e lidar com isso como se fosse um método. Nós temos princípios, sim, nós temos uma prática de mais de 50 anos, provada, hoje se espalha pelo mundo todo, começou na Hungria, mas hoje nós temos vários pontos de aprendizagem, de formação e alguns lugares onde os princípios piklerianos, como chamamos, eles são aplicados. Essa Isso. prática Fala um pouquinho, Lúcia, sobre esses princípios, que eu acho que é importante. é, E eles são um ponto de atenção quando você fala da abordagem, e eu acho isso muito importante, porque a gente tem muitas modas, né? sim, Muitas exatamente. metodologias que É, chegam aí na educação infantil, e essa é uma preocupação com os bebês, porque a gente está partindo de uma prática que era muito assistencialista, sim. uma prática muito centrada na atitude do adulto, né? Então, acho que esses princípios podem orientar a ação das professoras e dos professores. Exatamente. A gente costuma dizer, partindo de um livro maravilhoso que vai ser editado esse ano, que vai sair esse ano, que é uma maternagem insólita. Isso é o título de um livro que foi o como chegou ao Ocidente, né? A Hungria, vamos pensar, era um país Sim, fechado, né? Que não, nada saía muito de lá, nós não sabíamos muitas coisas, e duas francesas, duas profissionais francesas, Geneviève Appel e Myriam Haas, trouxeram para a França, escrevendo um livro, toda essa prática. Vamos pensar que essa abordagem é uma maneira de ver a criança, de ver o bebê e a criança pequena, e ver como alguém competente, criativo, desde o primeiro momento, essa criança, ela sabe exatamente dentro do desenvolvimento natural dela, ela sabe o que ela precisa e o que ela quer. É preciso entender que todos nós, os seres humanos, eles têm uma tendência natural ao desenvolvimento. E esse desenvolvimento, sim. que se dá de forma natural, ele precisa ter condições para que ele se desenvolva, sim, mas não é preciso uma estimulação direta. A palavra estimulação, hoje em dia, ela é vista como um treinamento do bebê. O bebê não Sim, precisa ser treinado. A vida é estimulante. Se eu ofereço condições ideais, seguras, limpas, para que um bebê se desenvolva, ele vai se desenvolver. Acreditar nesse bebê, acreditar nessa criança pequena, na sua capacidade de estabelecer projetos, né? Saber se uma bolinha cabe num buraquinho. Isso é um enorme projeto. O que mais eu posso que é ensinar? fantástico. É maravilhoso. E isso vai ao encontro de um outro grande princípio da abordagem, que é observação. Nós precisamos observar, observar com a cabeça aberta, o coração aberto. Um grande princípio da abordagem seria a importância
que se dá ao vínculo afetivo entre o adulto, o bebê e a criança pequena. Os vínculos acontecem de alguma maneira, mas esse vínculo afetivo, ele não tem a ver, eu falo isso e tenho muito medo de ser polêmica, não tem nada a ver com amor. O amor é inerente a cada um. Se você ama a sua profissão, que bom que você está na profissão que você ama. Se você ama aquele bebê, que bom. Mas para ser profissional, eu preciso conhecer aquele bebê, eu preciso me vincular àquele bebê, eu preciso entender o seu crescimento, eu preciso acreditar no bebê. E isso é mais do que o amor. Complicado isso que eu estou falando, né, menina? Muito, muito Polêmica. complicado, porque há muitas concepções ainda que são fundamentadas nessa premissa de que basta amar as crianças para estar com elas, Não, né? não. E eu acho que a abordagem vem trazendo, e você agora também brilhantemente, assim, Lúcia, né, essa diferença. Né? Então, estar, né, disponível afetivamente para estar com o bebê, né, é algo que é profissional, né? E que Sim, e ao mesmo tempo é muito humano, né? Quando sim, você pensa que você pode e deve acreditar na potência daquele bebê, daquilo que sim, ele faz, né? exatamente. Você falou muito da observação, e eu acho que a observação também ela está diretamente ligada a diferentes formas de registro, né? E Sim, que levam esse professor a refletir sobre esse bebê, sobre os processos, sobre as pesquisas que ele faz. sim, que não são fáceis. Ninguém aqui está dizendo que observar e registrar é alguma coisa simples. Não é simples, é complicado, é alguma coisa que a gente pode almejar. Eu digo para você que é a minha maior dificuldade, porque tem a ver com o tipo de personalidade, né? Tem a ver com a sua subjetividade. Se você é uma Sim, pessoa mais agitada, eu sei que eu sou agitada, que eu sou, né, muito olhadeira e pouco observadeira, então é alguma coisa que eu, nesses 16 anos, venho tentando. É a minha utopia como profissional. Agora, você pode partir de apreciar o que está acontecendo. Eu acho muito importante que tenhamos a noção de que a observação e o registro não é simples, elas não são coisas simples de fazer. Profissionais, assim como eu, né, que são um pouco mais agitadas, talvez a gente tenha um pouco mais de dificuldade de estabelecer uma observação quietas, né? Pensar o que eu sinto quando eu vejo isso. Depois que eu senti o que eu vejo isso, como eu vejo, eu posso olhar a cena e sem interferência. Quando eu falo polemicamente, meu Deus, de que não é não é só para amar, o amar aí eu coloco no meu sim. coração e sigo adiante, né, para observar e para estabelecer um vínculo, porque às vezes a gente confunde um pouco e aí são professoras beijoqueiras, professoras com muito carinho e com apertões e muitos diminutivos, né? Ele é meu fofinho, meu querido. O que isso vai realmente trazer para o crescimento desse bebê? Uhum. Ele tem uma mãe, normalmente, que se Deus quiser, ele tem a mamãe dele, né? Ou a cuidadora em casa, a família. Isso já acontece. O que nós, como profissionais, podemos oferecer na instituição de educação? E hoje, Isso. com essa pandemia, nós temos de pensar muito. Nós não podemos agarrar, beijar, né, e acariciar tanto esse bebê. E assim mesmo, nós vamos continuar profissionais importantíssimas. Nada vai substituir o nosso olhar, o nosso toque, o nosso tom de voz. E isso que é o mais importante, e é através desse toque, desse olhar,
dessa atenção, desse respeito, da confiança que eu tenho de que vai acontecer o que tem que acontecer, é que o vínculo vai ser estabelecido. E esse vínculo é primordial, porque através desse vínculo afetivo, a criança vai se sentir tão plena da sua presença que ela vai poder se movimentar. E o bebê e a criança pequena, o movimento é brincar, é brincadeira. Eu, Isso. eu, eu me sinto também tocando em outro ponto polêmico. Né? A gente passa anos estudando o brincar, o brincar. E o brincar para a criança, bem bebezinha, quando ela nasce, na hora que ela sai da barriga da mãe, ela já vai fazer alguma coisa que só ela pode fazer. É o trabalho do bebê, que nós temos um grande... O presidente da Associação Pickler-Locks França, o Bernard Goes, ele fala que o bebê faz o trabalho do bebê e só ele pode fazer. Então, esse bebê sai da barriga da mãe e ele já começa a olhar para um lado, a olhar para o outro, e esse olhinho que, por enquanto, está desordenado, são reflexos. Aos poucos, daqui a uma semana, 15 dias, ele vai fixar o olhar. E aí, essa fixação do olhar, ele vai encontrar uma luz, ele vai encontrar uma sombra, que vai ser de uma cuidadora realmente cuidadosa, sendo presente, né? Esse olhar que vai fazer o retorno, ele me olha com profundidade, eu olho com profundidade, eu estabeleço um sorriso agradável. Daqui a um mês, essa criança ela vai me olhar profundamente no fundo dos olhos. E aí, o que eu vou fazer? E aí eu digo como profissional, eu não vou impedir que esse olhar se expanda, que vá para mais uma luzinha. Eu não preciso colocar aquele monte de travesseirinho fechando a lateral do berço. Né? Ou esse bebê está no colo, que é o lugar ideal, né? Que as nossas mamães não escutem, né? Porque levou muito tempo dizendo que colo vicia. Que coisa boa Isso. ser viciado em coisa boa, não é isso? É um vício tão importante que aconteça, né? Então, esse bebê, quando ele vai para alguma superfície, que ele possa olhar adiante, eu vou preparar o ambiente ideal. Ele pode continuar a olhar. E esse olhar vai se expandindo pela vida fora. Ele vai fazer alguma coisa que ele vai usar para sempre, que é esse olhar que segue para o horizonte. Então, o profissional que lida com o bebê e a criança pequena, ele tem uma importância tão fundamental. Nós somos tão importantes que nós devemos pensar que, e aí a abordagem me fala disso, ela é um sistema de valores, é uma mudança de paradigma na medida em que eu vejo esse bebê capaz de seguir adiante, porque foi para isso que ele veio. Ele vai seguir adiante e eu vou colocar um ambiente ideal para isso, né? Eu me entusiasmo muito. Isso. Nossa, Lúcia. Nossa, mas assim, é maravilhoso ouvir você falando, né? Primeiro dos bebês e também da importância do adulto que está com esses bebês, né? Eu acho que eu não poderia ter tido um encontro melhor hoje aqui na sala de professores e eu espero que todas as pessoas que estejam nos berçários, né? Que estejam aí nos cuidados com os bebês, as mamães também, os papais também, né? Eles possam ter a oportunidade de te ouvir e de prosseguir, né, nessa busca por modos e meios e maneiras de ver o bebê e de ver a criança. Eu acho que isso, além de ser muito bonito, assim, de ser encantador, é algo que é profundamente sério, né? A gente precisa de pensar no bebê como um ser em desenvolvimento, mas que tem muitas competências. Sim. E que precisa de um adulto também muito competente, né, para estar com ele ali, proporcionando esses ambientes, esses tempos.
né, para que esse desenvolvimento ocorra de uma maneira respeitosa, acima de tudo. Eu Sim. acho, né? Eu fico quando eu leio sobre a abordagem, né? Eu ainda sou uma iniciante, né? Bem amadora, estou ainda num caminho, né, de construção desse conhecimento, mas eu cada vez mais eu vejo assim a importância do professor ou da professora de bebês. Né? Eu concordo Sim, muito com você. Essa seria a minha próxima pergunta, né? Nesse encontro aqui, qual que é o impacto, né, da abordagem na formação dos professores, mas eu acho que você já até falou, né? Muda o olhar na vida, muda a postura sim, da sim. pessoa frente à vida, né? Eu acho isso E importante pode ser falar. marcado, desculpe, mas é importante ser marcado que esse professor de bebês e que usufrui do conhecimento que parece. Ele é principalmente humanístico, sim, mas ele exige que você vá aos detalhes. São detalhes de posição da mão, da apreciação. Sim, É preciso que você conheça muito do desenvolvimento da criança para saber que as crianças fazem dessa maneira, rodam dessa maneira, levantam o pescoço, até chegar na verticalidade, até chegar a ficar em pé. Um bebê passa por inúmeras, mas muitas posições. As pessoas perguntam só as posições chaves, assim, que eles acham. Ah, já virou? sim. Né? Como chama? Firmou o pescocinho? Já sentou? Já É, sentou? Né? Como se fosse. Até sentar, são tantas posições, e tantas posições maravilhosas e constituintes daquele pequeno ser. Né? Então é preciso que essa professora de bebês ela conheça isso. Então nós temos, na verdade, estudando a abordagem, pesquisando a abordagem Pickler, nós temos médicos, psicólogos, psicopedagogos, psicólogas, já falei, terapeutas ocupacionais, nós temos isso. inúmeras profissões. Fisioterapeutas, eu conheço. Exatamente. Então, todos esses beneficiam e se beneficiam desse conhecimento, desse desenvolvimento, desse olhar para detalhes. Nós chamamos muito que é a pedagogia dos detalhes. A São, pedagogia, sim. né, a abordagem Pickler seria uma pedagogia de detalhes, porque assim, a posição da mão. Se eu faço isso com a mão de uma criança, eu falo para ela: eu estou aqui para você. Se eu faço isso, eu estou impondo, eu estou dando uma direção. E essa minha direção pode não Uhum. ser a dela. Então, não é simples. Não é simples. Se você está vendo uma criança que está em dificuldade, hoje eu assisti 5 minutos de uma troca de fralda de uma criança em pé. Metade das pessoas que me escutam agora está pensando assim: como assim? Meu Deus, como fazer uma troca em pé? Como? Sim, sim, porque, Sim, porque existe uma criança que já fica em pé e que quer se movimentar, ela não quer mais ficar deitada. E até que ponto que ficar deitada é o meu objetivo? Não, o meu objetivo é que o desenvolvimento dela continue, que a fralda saia, que a suja saia, que venha uma limpa. Ponto. Isso vai sim, ser feito de uma maneira harmônica. Ela não precisa chorar, eu não preciso dar um brinquedinho, uma pomadinha para distrair. Eu sou tão maior do que uma pessoa que distrai crianças. Eu estudei tanto, eu me dediquei tanto. Eu não passei os últimos 50 anos para distrair uma criança. E quando eu falei no sim, começo que o nascimento dos meus netos ressignificou a minha prática, eu estou pensando nisso também. Porque eu te digo, na hora que nasce aquele neto, que você acha delicioso, e que você não quer que ele chore, e que você quer beijar o tempo todo, mas aí você pensa: eu sou uma profissional, a dona Pickler está lá me vigiando. E aí eu quero fazer uma troca de fraldas amorosa. Sim, eu tenho esse direito, eu sou avó, mas eu preciso estabelecer um vínculo com ele nesse momento. É o momento em que estamos
um diante do outro. Gente, uma frasezinha: quanto mais eu estudo, melhor eu troco fralda. Isso parece uma loucura. Parece uma loucura. Maravilhoso. Mas Quando, é isso mesmo. não é? Quando você pensa, você passou 4 anos, 5 anos lá na faculdade, e aí depois você fez sua pós, e você fez seu mestrado e doutorado, e sabe o quê? Você sabe trocar uma fralda assim, conversando, né? Com a criança satisfeita, porque aquilo pode e é uma brincadeira. Nós dois estamos nos movimentando com prazer, e isso é o grande cerne da brincadeira, né? E, Sim. é, E e pensando, Lúcia, um pouco assim na pedagogia dos detalhes, né, que você citou há pouco, e relacionando com esse momento de troca de fraldas, por exemplo, né, a questão das mãos e do toque, né? Que mãos são essas que tocam exato, essa criança nesse momento da troca, né, ou no sim, momento do banho, exato. ou em qualquer outro momento, né? E aí tem uma frase também que eu gosto muito e que me inspira, né? Toda vez que eu estou no berçário, que eu preciso de fazer uma troca, ou que eu estou também ali junto com as professoras ajudando e orientando, é pensar, né, do que estão cheias as nossas mãos nesse momento de troca. Né? Eu acho que esse é um aprendizado também da abordagem e que a gente vai levando não só para o momento da troca, mas em todos os momentos que a gente sente a necessidade de tocar uma criança, Sim, né? Então exatamente. eu fico é algo como você disse aí, como você acabou de dizer agora, né? A gente precisa de estudar muito para aprender a trocar uma fralda. Exato. Para estender uma mão para uma criança, é preciso saber o que essa mão carrega. Essa mão carrega confiança, carrega respeito, não é? E se você imaginar, é o contato que essa criança tem com o resto do mundo. Essa mão que você estende é o primeiro contato com o resto do mundo. Antes ela estava com a mãe, com o pai, com os avós, né? A profissional que chega com as suas mãos e com o seu olhar, ela vai colocar o mundo diante dessa criança. E isso é muita Do bebê, responsabilidade, sim. não é? É, é algo que é muito importante e com certeza a gente precisa de entender, né, essa importância. Lúcia, a gente já está chegando ao fim da nossa conversa, né? E para a gente poder terminar, eu queria que você falasse um pouco assim, por onde que os professores podem começar a formação dentro dessa abordagem, né? Eu sei que a gente tem a sua presença forte, super atuante aqui, né, no Instituto Pickler Brasil. Então, Uhum. você pode dar essa dica aí para todos os professores, Claro, professoras, para claro. as famílias que estão nos assistindo. Sim, olha, eu quero convidar todo mundo que participe da Rede Pickler Brasil. A Rede Pickler Brasil é uma rede Ótimo. hoje. Eu já participo. Pois é. É uma rede hoje de mais de 1.500 profissionais. Profissionais que se dispõem a estudar, a entender melhor a primeiríssima infância. Pode ter alguém que esteja há muito tempo já estudando, que já tenha lido todos os livros, vários livros, ou pode ser alguém que esteja curiosa, que tenha interesse. Então, venha para a rede. É só você entrar no site pickler.com.br e você vai se tornar membro. Além dessa rede Pickler Brasil, nós temos hoje um braço jurídico, legal, que é a Associação Pickler Brasil. A Associação Pickler Brasil foi necessária ser feita há 2 anos, mais ou menos. Acho que agora, esses dias, nós estamos fazendo 2 anos, porque nós temos a interface com o Pickler da Hungria, nós temos com a Pickler Internacional, com as associações na França, na Suíça, vários lugares do mundo. Então, você, dentro do site da Rede Pickler Brasil, você vai encontrar essa rede, como se constitui, essas pessoas que você pode procurar. Se você mandar qualquer e-mail para a rede, nós vamos responder. E quando digo nós, eu digo eu, porque adoro fazer isso. Porque, veja bem, é mais do que juntar profissionais de educação infantil.
é estabelecer vínculos também com os adultos. A abordagem, ela nos Sim, convida a uma mudança de paradigma humano. Nós não respeitamos, não confiamos nos movimentos livres das crianças? Pois bem, vamos confiar também nos movimentos livres dos dos, adultos, dos profissionais. dos adultos. Então, hoje já existem alguns livros no Brasil, já temos no Brasil traduzido, né? Nós temos esse Pretinho, nós temos um livro maravilhoso sobre o brincar, né? Esse é o Educar os Três Primeiros Isso. Anos. Todos estão no site. Você pode. Nós não vendemos livros, mas nós mandamos. Quando você entra pedindo o livro, nós mandamos para a editora. Esse livro sobre o brincar é brilhante. Nós temos um livro maravilhoso também, que eu vejo como uma segunda ou terceira leitura, porque já é um pouco mais aprofundada. Esses 3 livros, eles Sim. estão teríamos a base. Vão ser lançados outros livros já estão acontecendo pelo Brasil através dos estudos universitários. Nós temos esse no Nordeste, no Ceará, nós temos esse no Mato Grosso do Ah, que Sul. Eu maravilhoso. posso passar tudo para você depois colocar essa bibliografia. Nós temos esse que já saiu em São Ótimo. Paulo. Então, nós temos nesses livros estudos universitários, estudos acadêmicos que foram apresentados. E nós temos um livro maravilhoso, não é barato, mas é lindo, da Janet Mena, que é americana. Esse livro é Sim, muito bom mesmo. É, muito bom. nós, realmente, hoje eu fico mais à vontade de falar, mas, de qualquer maneira, entrando pelo YouTube, esse tipo de coisa, você vai encontrar alguns filmes. Muito obrigada, Lúcia, pelas suas contribuições, por esse encontro aqui no Sala de Professores do Infantil. Acho que você deixou, que você gerou uma vontade ainda maior, né, da gente buscar sobre a abordagem, de entender mais sobre os bebês. Muito obrigada, viu, pela presença. Obrigada mesmo a você, foi muito bom. Desculpe meu entusiasmo grande demais, mas é assim. Ah, mas tem que ser assim, né? Todo mundo que eu acho que fala da educação infantil precisa de ser um ser entusiasmado, né? E por causa disso, né, continuando o nosso entusiasmo, nós vamos nos encontrar na semana que vem em mais um programa na sala de professores do infantil. Até lá, professores. Tchau.